Bom, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar, então, continuidade à nossa aula dessa semana, certo? Bom, na aula anterior, nós trabalhamos aí o capítulo 2, que fala sobre as verminoses da nossa saúde. Conforme vocês já devem ter dado uma olhada na apostila, que vocês já estão com a apostila em mãos, vocês devem ter percebido que o capítulo ele é muito grande, né? Então, eu resolvi dividir esse capítulo. Primeiramente, eu falei um pouquinho com vocês sobre os plateumintos, que são os vermes de corpo achatado, né? Onde aí também eu passei algumas páginas, né? Alguns exercícios que era para vocês estarem fazendo. Exercícios que abrangiam somente esses vermes de corpo achatado, certo? Hoje nós vamos estar falando dos outros tipos de vermes que a gente chama de nematódios ou nemateumintos. O que é isso? Vermes que têm o corpo cilíndrico, né, arredondado, e nas extremidades eles são afilados, um pouquinho mais finos. Esses vermes, eles são animais que a gente fala que eles são dioicos, né? Eles têm sexos separados, ou seja, tem o macho e vai ter a fêmea, certo? Esses animais já têm tubo digestório mais completo, eles têm boca, né, por onde vai entrar o alimento, e eles têm ânus, por onde vão sair, né, as partículas, né, que não foram digeridas na digestão. Bom, então aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, assim, bem rapidinho, porque eu vou estar colocando um vídeo para vocês, certo? Então, eu vou falar um pouquinho aí sobre ascaridíase. Ascaridíase é o nome de uma doença, né, que as pessoas conhecem aí popularmente como lombriga, não é isso? O nome científico do verme é o Ascaris lombricoides. Como eu falei, são animais que têm os dois sexos separados, tem o macho e tem a fêmea, né? São parasitas. Então, são animais, né? São vermes que podem nos contaminar, né? E fazendo a gente ter esse verme que é a lombriga. Então, a gente vai falar o que a gente pode fazer para evitar, né? Então, a gente deve ter saneamento básico, de modo geral, né? Coleta de lixo, encanamento do esgoto, né? Isso, ter instalações adequadas para a gente estar eliminando as nossas fezes, né? Um banheiro, né? Coleta de lixo, né? Então, tratamento da água, tudo isso vai amenizar, né? Não somente a ascaridíase, mas vários tipos de verminoses, certo? É bastante comum a verminose, né? Principalmente em crianças, né? Que levam muito as mãos sujas à boca, né? Mão suja de terra, ou quando toca em qualquer objeto, não lava as mãos, leva as mãos à boca, né? Então aí, por isso essa doença, né? Esse verme, ele tem uma incidência maior em crianças, certo? Então, como que nós podemos nos prevenir? Como eu falei, né? Lavando bem os alimentos que nós vamos ingerir, alimentos comidos crus, né, como frutas, né, verduras, legumes, dependendo, né, cuidar da nossa higiene pessoal, né, ter o cuidado com a água que a gente toma, né, e higiene de modo geral mesmo, certo? Bom, outro tipo de verme que a gente vai falar é o ancilóstomo, né, que vai causar uma doença chamada ancilostomose. Na verdade, também são dois vermes de sexos separados, né? Só que a forma da gente adquirir é que é um pouco diferente, tá? Porque ao eliminar fezes que estejam contaminadas no solo, aí entra a falta de saneamento básico, né? As larvinhas ficam naquele solo, né? E se a gente pisar, tiver contato, alguma parte do corpo da gente, principalmente os pés, com esse solo contaminado, essa larvinha penetra pela nossa pele, né? E ela vai nos causar uma doença chamada ancilostomose, conhecida pelas pessoas como amarelão. Vocês já devem ter ouvido falar da historinha aí do Jeca Tatu, certo? Vou comentar um pouquinho sobre ele. Bom, então essa doença pode ser chamada aí popularmente pelas pessoas como amarelão, por quê? Porque esse verme, ele tem alguns ganchinhos que se fixam muito na parede do intestino e sugam o sangue da pessoa. Então a pessoa fica mais debilitada, fica anêmica, fica amarelada, né? Fica com um sintoma assim de preguiça, mas na verdade não é preguiça, né? É porque ela está bem desnutrida mesmo, tá? Então aí, um dos personagens criado pelo Monteiro Lobato foi o Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu era um sitiante que se contaminou com o ancilóstomo, né?
E aí o sítio dele ficou totalmente assim desestruturado, ele não tinha mais plantações, não cuidava mais do leite, sua esposa também ficou contaminada, os filhos, né? E um compadre passando por lá, próximo ali, ele percebeu que o compadre não estava, ele era médico, esse compadre, sabe? Passando por ali, percebeu que o Jeca Tatu não estava bem. Levou todos os familiares do Jeca Tatu para a cidade, fizeram os exames, né? Onde se constatou que eles estavam realmente com o amarelão, com a ancilostomose, fizeram todo o tratamento, né? Voltaram lá para o sítio e esse sítio começou a bombar novamente, o pomar, o leite, né? Tudo mais ali no sítio. Então não devemos confundir essas questões de preguiça, né? Que muitas vezes pode ser verminose, certo? Uma outra doença aí que a gente vai falar um pouquinho dela é a oxiurose. Ela também pode ser chamada de oxiuríase, tá? O oxiuro é um verme também, que vai ter 2 sexos separados, né? O modo de contágio também por alimentos contaminados, né? Com ovinhos do verme, como verduras, frutas, né? Ou água contaminada. Ou então levando as mãos sujas à boca, tá? O procedimento é o mesmo da ascaridíase, por exemplo. Então, a maneira de prevenção é a mesma, principalmente, né, cuidar da higiene pessoal, lavar muito bem as roupas de cama, passar, né, saneamento básico de modo geral mesmo, certo? Agora, então, tanto é que nós falamos agora das parasitoses, né, que tem a ver com saneamento básico. Então, tem uma também chamada de bicho geográfico, tá? Que aí já é outra coisa, tá? São animais, por exemplo, como cães e gatos, que ao eliminarem suas fezes, né? As larvas podem ficar ali no meio da areia, por exemplo, e penetrar pela pele da pessoa, tá? Então tem esse tipo de doença também, que eles chamam de bicho geográfico, tá? Porque na pele forma como se fossem mapas na pele da pessoa. Mas tem uma outra doença que a gente vai falar também, que é a filariose. Ela é conhecida pelas pessoas como elefantíase, tá? O pata de elefante, que eles chamam, tá? Essa doença não tem nada a ver com saneamento básico. Essa doença já né, a presença de mosquito, tá? Do gênero Culex. Ele, ao picar uma pessoa contaminada com o verme, né? Ele, ao picar uma pessoa que está sã, ele passa o verme para essa pessoa, correto? Então, não tem nada a ver com o saneamento básico. Então, bom, pessoal, então, quem causa a doença chamada filariose, tá? É a filária, é um verme que tem o nome científico Escherichia brancophit, tá? Agora, quem nos leva essa doença, quem é o vetor dela, é o mosquito, né, do gênero Culex. Então, o mosquito, ele não é o causador da doença, ele apenas nos leva a doença, nos transmite a doença, tá? Ele é o vetor, mas o causador não é o mosquito. Então, essa doença, pessoal, ela pode prejudicar os nossos vasos linfáticos, né? Onde esse verme fica ali dentro, né? Pode atingir principalmente aí as pernas e os pés, né? Ficando muito inchados, né? Por isso o pessoal fala que é pata de elefante ou elefantíase, ok? Vou estar postando para vocês aí as correções dos exercícios anteriores. Bons estudos para vocês. A gente vai ver a ascaridíase, a ancilostomose, bicho geográfico e a filariose. Mas rapidinho. A ascaridíase é a boa e velha lombriga. Ela não tem hospedeiros intermediários e o agente etiológico dela, o agente causador, é o verme Ascaris lumbricoides. Para ver o ciclo da Ascaris, a gente volta pro Joãozinho, que voltou da chácara, voltou do sítio, já tratou a barriga d'água dele, tá indignadíssimo com essa situação toda, resolveu ser vegetariano, mas aí acabou comendo uma salada preparada por alguém que estava com a mão suja com ovos de Ascaris. O ovo da Ascaris eclode no estômago do Joãozinho e de lá sai aquela larvazinha pequenininha. Essa larva vai fazer um tour pelo corpo do Joãozinho antes de voltar para o intestino. A primeira parada vai ser no intestino, onde ela vai furar a parede do intestino, vai cair na corrente sanguínea e vai subir para o fígado. Do fígado ela continua pela corrente sanguínea, cai no coração.
do coração, esse sangue vai levando a larva para os pulmões. Ela vai furar os vasos sanguíneos, vai cair nos alvéolos pulmonares e vai começar a subir para a traqueia até a boca do Joãozinho e ele engole. Nessa segunda passagem pelo trato digestório, a larva vai ficar no intestino, vai crescer, vai virar um adulto e vai se reproduzir. A quantidade de vermes que o Joãozinho vai ter vai depender da quantidade de ovos que ele engoliu. Os machos vão encontrar as fêmeas, vão se reproduzir, as fêmeas vão colocar ovos que vão sair nas fezes do Joãozinho e se ele não lavar as mãos adequadamente, ele encostar nas pessoas, ele encostar na comida, ele pode passar esses ovos para o próximo hospedeiro. Muita gente pergunta: eu tô com vontade de comer um doce, tô com vontade de comer isso, tô com vontade de comer aquilo, é porque eu tenho lombriga? Será que é verdade isso? Lombriga dá vontade de comer uma comida ou outra? Não, não dá. Isso aí chama frescura. Mas uma outra doença causada por nematóide te dá vontade de comer uma certa comida especial. A ancilostomose, ou amarelão, ou doença do Jeca Tatu, é causada por vários vermes do gênero Ancylostoma ou Necator. E o ancilóstoma é como se fosse um verme vampiro. Você olha aqui, a cara dele, na boca dele, ele tem esses dentes que servem justamente para se agarrar no intestino e chupar o seu sangue. O Joãozinho pega a ancilostomose ingerindo os ovos e aí esses ovos vão eclodir no estômago dele e as larvas vão crescer no intestino, ou então ele ainda pode pisar na larva e essa larva vai perfurar o pé dele, vai cair na corrente sanguínea e vai fazer o mesmo tour que a larva da lombriga fez. Uma característica especial da ancilostomose, que dá esse nome amarelão, é justamente porque, como o verme chupa o sangue do hospedeiro, ele vai ter uma anemia e vai ficar meio amarelado, vai ficar fraco, sempre cansado. E justamente essa anemia, essa falta de ferro, vai dar uma vontade na pessoa, no hospedeiro, no Joãozinho, de comer terra. É bem louco, isso chama geofagia e a pessoa tem esse sintoma, essa vontade de comer terra quando tem ancilostomose. Joãozinho vai passar isso para a próxima pessoa como se passa a maior parte das parasitoses, fazendo cocô onde não deveria e transmitindo os ovos ou larvas por aí. Uma determinada espécie de ancilóstoma, o Ancylostoma caninum, não causa ancilostomose, porque a larva dela não consegue encontrar a nossa corrente sanguínea da mesma forma que as outras espécies. Ao invés disso, essa larva fica perdida por debaixo da pele, procurando um caminho, fazendo túneis por debaixo da pele que você olhando parecem linhas de um mapa. Esse é o tal do bicho geográfico. E a última parasitose de hoje é a única que você não adquire comendo alguma coisa. É a filariose ou elefantíase. O agente etiológico da filariose ou da elefantíase é um camarada chamado Wuchereria bancroft e ele tem um hospedeiro intermediário que é um mosquito Culex. Joãozinho resolveu que não ia comer mais nada nessa vida, que esse negócio de comer só traz verminose para ele, resolveu ir dormir para esquecer os problemas. Veio à noite o mosquito Culex, procurou o Joãozinho, picou o Joãozinho e transmitiu as larvas da filária. Durante a noite, essas larvas ficaram na corrente sanguínea do Joãozinho, mas quando o dia chegou, essas larvas vieram para um nível mais profundo, para os vasos linfáticos do Joãozinho, saindo da corrente sanguínea. E aí esses vermes crescem nos vasos linfáticos do Joãozinho, obstruem a circulação e fazem com que haja um acúmulo de líquido, de linfa, nos membros ou até no saco escrotal do Joãozinho. O membro afetado por esses vermes vai ficar inchado e se não for tratado logo, esse inchaço começa a comprimir vasos sanguíneos e destruir nervos e o membro acaba perdendo função. Enquanto os adultos vivem sempre nos vasos linfáticos do Joãozinho, as larvas desse verme ficam circulando. De noite vão para os vasos sanguíneos, de dia para os vasos linfáticos, de noite para os vasos sanguíneos, de dia para os vasos linfáticos. Porque o Culex, o mosquito, só pica à noite. E é à noite que elas precisam estar na corrente sanguínea para o mosquito pegar essas larvas e levar para o próximo hospedeiro.
A consequência disso é que, como a maior parte dos exames de sangue são feitos de dia, eles não apresentam as larvas da filária. Então, para você fazer um diagnóstico precoce, se a pessoa suspeita, se o médico suspeita que o paciente tem filariose, ele vai pedir um exame de sangue que seja colhido à noite. E um meio de você acabar com a filariose é tratar as pessoas que estão doentes e eliminar o mosquito transmissor. Então é isso aí!